Olá, muito boa noite, mas boa noite mesmo, hein? Olha aqui, ó, já estamos chegando na nossa quarta live consecutiva nesse Resenha Espírita especial, né? Comemorativo aos 216 anos, né? Que faria hoje, se estivesse entre nós, Allan Kardec, né? O professor Rivaio. E aqueles que já estão chegando, que já estão se conectando conosco, aí eu vou pedir aquela gentileza, me dê um retorno do meu áudio, veja como é que está, certinho, me dê um retorno, e olha, vamos avançando, hein? Agora, nós vamos trazer o nosso querido Marco Milani com uma fala primorosa, ele vai falar sobre Kardec, o cientista. Muito interessante, vale a pena a gente estar sempre linkado, ok? Aqueles que vão chegando, por gentileza, enquanto isso, eu só vou dar um ajuste aqui. Isso. Tá tudo ok? A Cristina já está com a gente aí. A Cristina, Socorro, o Henry. Obrigado, viu, Henry, pela sua presença, tá? Pelo seu carinho. Obrigado a todos. Isso. Olha, enquanto o pessoal vem chegando, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou startar uma prece inicial, então eu gostaria de convidar todos aqueles que podem, né, e querem estar conosco nessa prece. Vamos tirar um pouquinho as mãos do nosso celular, do nosso tablet, do nosso notebook. E a fim que nós possamos nos concentrar melhor, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes só. E vamos elevar o nosso pensamento até Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, que cria tudo e a todos. Esse Deus amantíssimo, de poder, de bondade, de justiça, soberanamente justo e bom. Esse Deus que é amor, que não cessa um instante de nos amar. Eu quero rogar que Ele permita que os bons Espíritos estejam conosco em mais uma transmissão do nosso Resenha Espírita especial. Que eles possam sempre estar conosco, nos inspirando, nos incentivando, nos conduzindo da melhor maneira possível para que nós possamos levar até vocês uma boa mensagem. Que Ele permita ainda que esses bons espíritos estejam neutralizando a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar de alguma maneira. E eu ainda rogo a esses bons espíritos, em nome de Deus, que eles possam estar envolvendo o nosso querido Marco Milani, esse amigo, irmão tão especial, que sempre é solícito aos nossos pedidos, aos nossos rogos, e que de muita boa vontade está aqui para nós. Eu quero rogar a todos que eles possam inspirar o Marco e que ele possa nutrir dessa atmosfera fluídica para que, de maneira muito simples e objetiva, traga os ensinamentos da noite. Eu quero também rogar a todos que aonde que vocês estejam, que vocês possam estar sempre conosco, envolvidos e sempre sintônicos para com o bem e para o bem comum. Em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso Resenha Espírita Kardec e o cientista. Olha, nada mais, nada menos, tá? Nós vamos trazer hoje o nosso querido Marco Milani. Marco Milani, ele é da USP São Paulo, do Departamento de Doutrina, e é também presidente da USP Campinas. Ele desenvolve trabalhos em diversos centros, ele é expositor, e ele também é professor universitário da Unicamp. Então, olha só, uma boa noite mais que especial para esse nosso amigo especial, Marco Milani. Tudo bem, Marco?
Olá, Lê, olá, amigos. É uma grande satisfação estar aqui neste aniversário, né, que é do nosso mestre, né, que é o Poxa, nosso do verdadeiro educador espírita, o Allan Kardec, né? Então, para mim é uma honra participar dessas celebrações, ainda mais com você aqui, Ale, dado a olha, qualidade do seu trabalho. Hoje eu acompanhei o seu trabalho durante todo o dia, tá? Marco, eu até te falei isso em off, eu quero falar para todos. Eu me sinto como se eu fosse o aniversariante, de tão feliz que eu estou de estar aqui com vocês, essa maratona de resenha hoje aqui. Mas eu me sinto muito bem, me sinto muito alegre, me sinto pleno em estar aqui com vocês. Então, sem mais, sem menos, quero te deixar à vontade. Eu vou colocar você em evidência na tela e a casa é sua. Você é sócio nosso aqui, você com a Andréia já é sócio, ok? Que os bons espíritos te inspirem. Obrigado, Ale. Bom, então boa noite a todos, principalmente aos nossos amigos internautas, né, que estão entrando agora para participar de mais uma live, né, da Resenha Espírita. E para mim é uma grande satisfação também tratar de um assunto que ele deveria ser mais explorado no ambiente espírita, mas tem a atenção, tem o carinho, né, de todos que se debruçam sobre essa temática, que é para falar sobre ciência e, em particular, né, para falar de Kardec, o cientista. E, afinal de contas, nós vamos entender um pouquinho, né, dessa perspectiva do porquê nós chamarmos Kardec de cientista e porquê nós também termos como relevância, né, o estudo das suas obras com essa perspectiva. Afinal de contas, nós temos uma característica, nós espíritas. Nós entendemos o espiritismo com aquilo que mais nos toca, com aquilo que efetivamente nos transforma, que nos faz sentir prazer em estudar o espiritismo e, acima de tudo, em incorporar esses ensinamentos, esses princípios em nossas vidas e aplicá-los, né? E nós nos sentimos melhores. E Kardec, ele nos deixou isso, mas ele fez seguindo um método, seguindo um critério, e esse critério a gente vai chamar de científico, e é por isso que a gente vai chamar Kardec do cientista. A gente vai entender por que ele tem essa característica e também interagir, né? Já combinei com a Lê, dentro do possível, analisando e observando aqui as questões, né, dos nossos amigos internautas, eu procurarei trabalhar alguns tópicos, desde que possível, na nossa exposição. Bom, então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar nessa proposta, né? E além de dar as boas noites, eu vejo vários amigos já se manifestando, né? Dentro da nossa proposta de interação aqui, então sejam muito bem-vindos, tá? Para mim também é uma grande satisfação estar com vocês aqui. Bom, o primeiro ponto que nós poderíamos chamar a atenção e entrar aqui num processo até de definição é entender o que seja ciência. Porque no meio espírita é muito comum as pessoas dizerem: o espiritismo ele tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, ou moral, dependendo da abordagem que vai se dar. Mas sempre se coloca o espiritismo como ciência. E a gente vai discutir: será que o espiritismo é ciência mesmo? Ou Kardec, sendo um cientista, ele vai trabalhar com método, que a gente vai trazer isso para uma perspectiva científica e favorecer essa abordagem de entender o espiritismo também como uma ciência, mas muito definida, né? Então, a proposta que nós temos hoje é: ciência significa conhecimento. A raiz, né, a etimologia de ciência é conhecimento. Só que não é qualquer conhecimento. É um conhecimento que ele foi gerado, ele foi produzido pela aplicação de um método racional que permite que nós classifiquemos esse conhecimento gerado como um conhecimento científico. Então, a gente tem o primeiro ponto: não é qualquer informação, não é qualquer tipo de conhecimento que nós vamos chamar de científico, somente aqueles que efetivamente forem produzidos seguindo-se um método que nós vamos chamar de científico ou racional, né, para se gerar esse conhecimento. Tá? Então, tem diferentes tipos de conhecimento na humanidade, conhecimentos populares, inclusive, que nós trabalhamos no dia a dia, mas que não seriam científicos. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo já ouviu falar, os nossos avós, né, geralmente, os pais, já aconselharam os filhos, ou até determinaram para os filhos: filho, não pode comer manga e tomar leite ao mesmo tempo. Esse tipo de informação, ele vem passando de geração para geração,
mas não quer dizer que ele encontre respaldo sobre um conhecimento científico específico. Claro que tem pessoas que são intolerantes, né, a uma série de componentes aí, mas nós não podemos deixar isso como se fosse um processo, um conhecimento científico, é um conhecimento popular, né, um conhecimento de tradição, que passa de geração para geração. E tem outros também, alguns com fundo supersticioso, né, do tipo, não pode passar embaixo de escada e outras coisas. Esse tipo de informação não é científico. Ele transmite-se, né, popularmente, de geração para geração, mas que não encontra respaldo na ciência. Muito bem, então hoje a gente vai trabalhar especificamente aquilo que nós chamaríamos de ciência, de conhecimento científico. E outra coisa importante é não deixar como se fosse um corpo único e homogêneo a palavra ciência, do tipo, a ciência afirma isso, ou a ciência diz isso. Não. Ciência é conhecimento. Na produção desse conhecimento, nós temos diferentes grupos de pesquisadores, grupos de estudiosos que fazem com que, usando-se métodos, eles cheguem a resultados. E, de maneira muito interessante, existem grupos de pesquisadores, de cientistas, que têm posições divergentes. Ou seja, dentro da ciência, a gente não vai encontrar unanimidade em alguns tipos de afirmações, porque os grupos podem partir de premissas diferentes, com métodos diferentes, e todos eles fazem parte do processo de produção do conhecimento científico. Então, quando a gente fala que a ciência prova ou contradiz alguma coisa, nós não podemos classificar isso de maneira genérica. São grupos de pesquisadores, grupos de cientistas que, partindo de premissas e métodos muito específicos, chegam a resultados que apresentam determinada perspectiva, mas eles podem ter grupos que são contraditórios entre si, né? E até mesmo dentro da ciência, quem é da área sabe que a ciência se classifica em diferentes áreas do conhecimento e existem divergências, inclusive até o que se chamar, né, de área do conhecimento que poderia ter esse rótulo, né, de científico. Aí tem as ciências duras, né, as chamadas hard sciences, né, que seriam física, química, né, que teriam um envolvimento, uma roupagem científica diferenciada de algumas outras ciências, por exemplo, a sociologia, né? Então, dentro da academia, existem algumas objeções, inclusive, no que a gente vai chamar de ciência ou conhecimento científico. Mas Kardec, na sua característica de homem racional, de educador, de pesquisador, porque enquanto ele estava na sua vida civil de professor, que adotava o nome, era o professor Rivaio, né? O professor Rivaio, ele não necessariamente tinha um preconceito contra descobertas, contra correntes. Ele adotava, né, o método científico e estava totalmente inteirado, né, na sua época, de quais eram os métodos que se serviam naquele momento. E a ciência avança, a ciência não está estagnada. E justamente o professor Rivaio, ele, nessa proposta de educação, porque ele era educador, e de envolvimento nas pesquisas, ele lia de tudo. Kardec tinha um conhecimento quase que enciclopédico, em termos de conhecimento de várias facetas da ciência, né? Inclusive, ele era professor tanto da área de exatas quanto da área de humanas. Ele tinha características, né, que hoje nós chamaríamos de uma pessoa extremamente eclética, né, dentro da sua abordagem. Ele não fugia, né, do debate, ele entrava na pesquisa. E ele somente teve contato, né, com os ditos fenômenos ou as manifestações inteligentes ou espirituais, e mesmo assim ele não sabia o que era, ele tomou o conhecimento das chamadas mesas girantes depois que ele já tinha 50 anos, né? Então, Kardec passou a vida dele, né, no processo educacional, se formando, ajudando as pessoas a estudarem, era um pesquisador, e somente depois dos 50 anos é que ele tomou contato com esse fenômeno que ele foi investigar. Sem entrar aqui na biografia de Kardec especificamente, mas quando Kardec foi convidado, né, a participar de sessões onde existiam esses fenômenos das chamadas mesas girantes, que se manifestavam e respondiam a questões dos convidados, Kardec, ele inicialmente mostrou-se cético diante dessa perspectiva. Mas quando ele foi
vivenciar um fenômeno desse, ele descobriu que aqueles fenômenos tinham que ter uma origem, e essa origem deveria ser inteligente, porque os fenômenos eram promovidos e recebiam uma dinâmica muito específica que ele foi investigar, primeiro para afastar qualquer tipo de fraude. Né? Quando ele se deparou com o fenômeno das mesas girantes, ele foi verificar se existia algum tipo, né, de movimento ou de articulação ou de alguma situação que pudesse falsear aquele movimento como se fosse algo, uma ilusão, né, que é muito comum que os mágicos, né, os ilusionistas faziam. Ao se deparar com a realidade do fenômeno e ao se deparar com uma fonte inteligente que respondia a questões por movimentos, por batidas, né, Kardec, obviamente, passou a investigar esse processo, e nesse início de investigação, já que era pesquisador, ele não seguiu simplesmente opiniões, ele serviu-se do conhecimento científico da época para averiguar aquela situação e automaticamente, diante do conjunto de fenômenos, do conjunto de situações que ele vivenciou, que ele tomou contato, que ele recolheu informações de outros grupos, inclusive, ele passou a estruturar uma situação, uma proposta para esclarecer, para explicar o que havia naquele fato, naquele fenômeno a ser estudado. Então, se ciência é conhecimento, Kardec passou a adentrar, ele queria descobrir a origem, né, e promover um conhecimento daquilo que estava acontecendo. E no momento em que nós temos essa postura, né, de investigador, do cientista, necessariamente a gente também tem que colocar aqui nos dias de hoje como nós classificamos o pesquisador, ou o cientista, no caso. Formalmente, na academia em particular, existem sim alguns preâmbulos, né, alguns tipos de processos e de titulações que se fazem formalmente reconhecidas dentro de uma comunidade científica que favorecem, né, o reconhecimento do pesquisador e do cientista. Não quer dizer que qualquer pessoa que exerça alguma atividade sistemática para obter conhecimento, servindo-se de um método, também não possa se classificar como pesquisador. Então, a gente tem dois momentos. Tem o pesquisador que o faz por atitude, não necessariamente porque ele carregue ou porque ele tem algum título acadêmico. E tem o pesquisador profissional dentro da academia, que faz-se, inclusive, num processo de amadurecimento e de titulação, inclusive para receber fomento, né, para buscar recursos de pesquisa em agências específicas, ele tem que ter uma série de requisitos, né, nesse sentido. Então, a gente tem essas características, mas Kardec, formalmente, ele era um educador e um pesquisador, tanto é que ele fazia parte, né, de sociedades científicas. Por isso que naquela época, para você apresentar algum conhecimento, ou formalizar, ou dar publicidade a algum conhecimento, você teria que necessariamente apresentar a sua proposta numa sociedade científica da época, tá? Então, a palavra sociedade científica tem essa conotação também de formalização da apresentação do conhecimento que existia lá no século XIX. Então, Kardec estava envolvido nesse meio e ele se propôs a trabalhar, a entender que necessariamente a proposta de pesquisa tinha que ser feita, tinha que ser adotada, e ele seguia um método, né, daqueles conhecidos, e ele passou a aplicar um método da observação e da experimentação. Então, Kardec trabalhou critérios que, na época, eram usados como científicos, e ele passa, a partir desse momento, a recolher informações e a construir, né, ou a formar, a organizar uma série de dados que se transformavam na produção de conhecimento e no processo de inter-relação, né, com estas fontes inteligentes, que seriam os espíritos desencarnados. Ele passa a estruturar o que nós chamamos hoje de doutrina espírita. Então, o processo de comunicação, o processo de inter-relação com os espíritos
seguia de maneira criteriosa elementos que pudessem ser registrados, que pudessem servir de base para a construção de uma teoria, de um corpo teórico, né, para explicar os fenômenos. Então, num sentido mais restrito, cientista se refere aos indivíduos que usam um método científico. E é por isso que Kardec, em algumas passagens das obras fundamentais, ele vai colocar lá qual método o Espiritismo se serviu para construir esse edifício teórico que nós chamamos de doutrina espírita. Tá? Na mesma época, a gente sabe que no século XIX, vários pesquisadores, eles estavam, a ciência estava eclodindo no sentido mais, vamos dizer assim, prático, né, pragmático, inclusive, dentro do método que nós nos servíamos, mas nós não podemos desconsiderar todo o conhecimento que foi gerado desde os primórdios da humanidade. Nós não podemos achar que só existia conhecimento válido depois que se teve a Revolução Científica no século XVII, em particular. O século XVII é um marco no processo da evolução do pensamento humano, inclusive com a adoção de métodos que pudessem organizar o pensamento para a produção de conhecimento, que nós chamamos hoje de ciência. Mas antes do século XVII, a humanidade, nós, né, em outras encarnações provavelmente, nós tentávamos entender, interpretar a realidade que nos cerca com diferentes abordagens, todas elas dentro do nível de conhecimento que nós tínhamos, mas que nos permitiram recolher, organizar informações que serviram depois para estruturar o conhecimento humano. Então, desde os primeiros pensadores, e a gente vai chamar aí, vamos até a Grécia clássica, né? Os antigos gregos, né? Por exemplo, Aristóteles, né? E outros que construíram uma série de argumentos para interpretar a realidade. Muitos desses argumentos, claro, limitados ao conhecimento da época, serviram de base para estruturar-se, né, o que hoje nós chamamos de conhecimento, né, sobre a nossa realidade. Mas isso é uma evolução. E também cá entre nós, né, 2.000, 3.000 anos para o espírito, ele passa muito rápido. Então, nós olhamos com uma perspectiva de encarnados, né? Quando nós falamos, nossa, o século XVII para cá. Século XVII para cá, nós não vivemos... Quantas encarnações nós tivemos em 300 anos? Né? Em 400 anos, em 500 anos? Cada um tem um ritmo, mas nós vamos evoluindo conforme a nossa necessidade. E agora a gente vai trazer para uma outra característica. O espiritismo, dentro do processo de construção do seu conhecimento, há apenas 150, 160 anos. Isso é muito pouco em termos de realidade espiritual. Então, é muito recente esse processo de descoberta, né, da realidade espiritual, servindo-se de um método que a gente já vai explorar aqui. Muita gente diz, na época de Kardec não existia o conhecimento que nós temos hoje. Será? Talvez existisse com uma outra perspectiva, e as pessoas não conseguem se contextualizar naquela época. Não tem como a gente fugir de ensinamentos que vão sendo aprimorados com o tempo, claro, mas não quer dizer que a gente vai abandonar a essência, que é perene, e nós podemos ter essa essência já demonstrada, já apresentada, muito antes, até desde os gregos clássicos, né, que vai tendo uma outra roupagem conforme nós vamos aprimorando. Mas muito bem. E aí nós entendemos que no século vamos chamar assim, das revoluções, né, científicas, principalmente no século XIX em particular, muitas delas transformaram o nosso modo de vida, transformaram a nossa noção de realidade. Eu vou citar, por exemplo, dentre os vários pesquisadores que nós poderíamos chamar, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, de Pasteur, né? Pasteur, ele faz todo o processo de descobrimento, e ele teve uma contribuição enorme na evolução da medicina e da química. Os estudos de Pasteur na análise molecular dos corpos, né, e dos fenômenos, por exemplo, como fermentação e putrefação, né, eles ajudaram a descobrir a ação dos micro-organismos. Até então, as pessoas não tinham a mínima noção, né, tinham as mais variadas hipóteses para explicar os fenômenos gerados pelos micro-organismos, mas não se conheciam os micro-organismos. Aí Pasteur, ele apresenta essa proposta e depois comprova-se, e aí nós temos uma
um desvendar da realidade de uma maneira mais específica, né? E aí nós poderíamos citar outros autores, né, principalmente do século XIX, que tiveram bastante participação, inclusive influenciaram Kardec de uma certa maneira. Vou citar o Darwin, né? Charles Darwin, junto com o Alfred Wallace, eles se notabilizaram pelo processo também da teoria evolucionista, né? Então, toda essa questão que surge recentemente na história da humanidade, não quer dizer que antes nós não tivéssemos algum tipo de proposta nesse sentido, mas de maneira formal, de maneira explicitamente para a construção do conhecimento seguindo métodos, né, apresenta-se esse conhecimento agora com uma outra roupagem, tá? Mas sim, a humanidade, desde o começo, a gente vai procurando descobrir a realidade, então isso é uma característica do homem, do ser humano, tá? Não surgiu só o conhecimento a partir do século XVII e muito menos do século XIX. Tá? A gente vem trazendo conhecimento desde que nós somos homens primitivos, a gente vai tateando isso. Mas muito bem. Kardec, vivendo em Paris, né, a cidade luz, que ele era um homem de elevada cultura, um intelectual por excelência, e ele estava num momento de transição. A cultura clássica ruía diante do impacto do desenvolvimento das novas ideias, principalmente ideias da revolução científica. Essas ideias, elas vivenciavam, né, a sociedade de uma maneira geral, e essa ruptura ela fazia com que houvesse embates, muitas vezes, né, em termos de uma tradição bastante calcada no conhecimento, que não era científico, era um conhecimento religioso, e que esse conhecimento religioso foi misturado com uma série de situações envolvidas em poder, em dominação, né, que adentraram nas sociedades. E isso há alguns milhares de anos. A religião sempre foi utilizada como forma de poder, e aí vem a ciência, né, a revolução científica, para se contrapor, para literalmente confrontar aquele conhecimento religioso que até então era intocável, que tinha o poder, inclusive, de mandar pessoas para a fogueira, né, condenar pessoas por discordarem daquele tipo de imposição. Entra a ciência rompendo com tudo isso e está ali nesse burburinho, né? Nesse torvelinho de ideias, inclusive não só científicas, mas de uma série de propostas de reformas sociais e outras coisas, aparece Kardec na hora certa, no lugar certo, no momento exato aonde a França, e em particular Paris, irradiava ideias novas. E aí surge essa proposta de interpretação da realidade espiritual sob a ótica científica, sob critérios, sob um método de observação, servindo-se de rigor de análise, sem querer confundir o que a ciência galgada por correntes materialistas que existiam e até hoje predominam dentro desse universo científico, mas dentro da ciência nós temos correntes também espiritualistas. A gente não pode cair infelizmente, né, as pessoas confundem que por predominarem, existe um termo em inglês chamado mainstream, né, que é a corrente dominante que nós temos na ciência até hoje, ter uma característica materialista, que significa o seguinte, que a priori não admite nada que seja imaterial, que seja, por exemplo, espiritual, mas nós temos pesquisadores sérios, né, que fazem parte da ciência, contribuem com a ciência, ou seja, integram o grupo de cientistas que partem de premissas espiritualistas. Há um embate nessa situação, mas não quer dizer que isso não faça parte, né, do processo de evolução do conhecimento. Nós estamos descobrindo a natureza, na sua essência, com esses embates, né? E a ciência é convidada a descobrir a natureza simplesmente porque ela tem que observar os fatos, construir teorias e identificar situações que permitam explicar fenômenos, explicar a realidade onde nós vivemos. Muito bem. Então, Kardec, nesse processo todo, né, de descoberta dessa realidade das mesas girantes, dos fenômenos que estavam lá bastante intensificados na idade do século, lá no final, né, na segunda metade do século XIX, ele aplicou o método chamado experimental no estudo desses fenômenos, e ele constatou inicialmente as limitações
do método experimental, porque os fenômenos espirituais não podem ser reproduzidos com facilidade. Então, quando alguém diz o método experimental é o único que funciona para se produzir conhecimento científico, Kardec contrapôs-se e ele colocou na época, né, que dentro da proposta das premissas materialistas enraizadas nos grupos predominantes da ciência, ele falou, não, com esta proposta materialista não dá para você explorar os aspectos espirituais. Não é possível nós trabalharmos e explicarmos os fenômenos espirituais com uma visão materialista desta situação. E ele propôs um novo método exclusivo, um método, ele inovou, na verdade, para apresentar um método que pudesse considerar os fenômenos espirituais e dessa observação produzir conhecimento. Então, vejam como nós estamos encaixando a proposta científica, a atitude científica de Kardec, inovando contra uma corrente materialista inserida no que nós chamamos de ambiente científico, para introduzir o elemento espiritual. Por isso que nós temos esse hábito, muitas vezes, de entender o espiritismo como uma proposta também de observação, seguindo um método científico, mas a gente só tem que tomar o cuidado, e isso é muito importante, nós não podemos confundir o espiritismo como se fosse uma ciência dentro destas outras que servem-se de elementos, por exemplo, da reprodução de fenômenos. O espiritismo, você não consegue reproduzir fenômenos como correntes materialistas, obviamente, pautam qualquer situação de observação. E aí nós estamos entendendo que o desafio que Kardec teve ao trazer um método, um critério, né, com rigor de observação para produzir conhecimento, claro que esbarrou na resistência muito natural daqueles que tinham, a priori, uma resistência formal contra qualquer informação da imaterialidade, ou seja, qualquer coisa que fosse espiritual, para esses materialistas, bastante predominantes na ciência, para eles não existia a possibilidade disso acontecer, poderia ter qualquer outra explicação, menos a realidade espiritual. E tanto é que muitas pessoas queriam achar o espírito dissecando corpos, eles queriam abrir, e fizeram isso várias vezes, dissecavam o corpo humano, né, à procura do espírito, buscavam achar, como se fosse algo material, o espírito no corpo humano, né? Essa era uma visão, muitas vezes, da época, né, que faz parte, a gente entende dentro da proposta da evolução do pensamento. Muito bem. E uma vez que Kardec teve essa relação de confronto com as correntes materialistas predominantes na ciência, aí Kardec ele declara, né, que os pesquisadores daquele momento que se imbuíam de posições materialistas eram literalmente incapazes, né? A ciência dominante, né? Ou seja, os grupos de pesquisa dominante naquela ocasião não tinham competência para analisar o espiritismo. Então, Kardec confronta o espiritismo, mas vejam o que Kardec faz e que é fundamental e cabe uma perspectiva mais abrangente. Ao mesmo tempo que ele critica as limitações materialistas que estavam presentes em grupos de cientistas, ele coloca a ciência como aquela que vai caminhar lado a lado com o espiritismo, porque ela vai fornecer o método e vai fornecer os elementos necessários para dar rigor nas observações, mas quando ele fala isso, ele está falando de ciência, ele está falando do conjunto de conhecimento produzido por um método e não especificamente aos materialistas. Ele atende à proposta maior da ciência, que é descobrir a realidade onde nós vivemos, seguindo o método, produzindo conhecimento, mas não se limitando às correntes materialistas. Ele põe a ciência em algo maior e o espiritismo, sob o aspecto científico nesse sentido, claro, ele oferece os elementos necessários para trabalhar as questões que vão fazer com que nós tenhamos mais segurança e certeza no tatear dessa realidade não observável pelos instrumentos que nós temos, mas elas podem ser
deduzidas, induzidas diante dos fatos e fenômenos provocados espiritualmente. Essa é uma linha muito tênue entre o que separa o conhecimento que nós poderíamos afirmar como científico, que é produzido por um método específico, daquilo que é aceito pelos grupos da chamada ciência. Tá? Eu vou citar um pesquisador aqui que vai fazer bastante sentido nessa proposta. Acho que todos já ouviram falar de um pesquisador canadense, mas que foi para os Estados Unidos, chamado Ian Stevenson. Ian Stevenson, ele foi para a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e ele foi um dos maiores pesquisadores do fenômeno reencarnatório. Ele não era espírita, nada, né? Mas ele foi um dos maiores pesquisadores do fenômeno reencarnatório, de maneira a seguir um método e publicar os seus achados, os resultados de suas pesquisas no ambiente científico, tanto é que ele publicava em revista acadêmica, revista científica, obviamente sofreu resistência, sofreu críticas dos grupos materialistas, por outro lado, ele recebeu o apoio dos grupos cientistas que tinham como premissa também abertos à possibilidade da realidade espiritual. Veja que dentro da ciência, portanto, a gente tem grupos que podem partir de premissas ou materialistas ou não materialistas, mas que eles estão num embate, sendo que predominantemente hoje na ciência nós temos o grupo materialista, né, dominando essa proposta. Por isso que ele sofreu muitas críticas, mas é considerado, é tido, é reconhecido como um dos maiores pesquisadores mais modernos, né? Ele desencarnou não faz tanto tempo, com a questão da reencarnação. Posso até ampliar esse debate colocando que um dos correspondentes do Ian Stevenson no Brasil era o pesquisador brasileiro espírita Hernani Guimarães. Tanto é que o Ian Stevenson, quando veio ao Brasil, quem foi receber o Ian Stevenson foi o Hernani Guimarães, pesquisador espírita, né? O próprio Hernani tem uma série de textos, né, que ele publicou, aonde de casos, né, sugerindo a reencarnação. Essa palavra na ciência, ela é muito prudente. Quando a gente fala que tal situação, né, tal fenômeno, tal fato, né, sugere-se alguma coisa, você assume a prudência que a ciência exige, porque quando você afirma categoricamente é isso ou é aquilo, você tem que demonstrar isso com elementos, e aí nós temos os embates, né, das provas, das evidências que vão além simplesmente das hipóteses, né? Você teria que caracterizar o fenômeno, mas o Ian Stevenson faz uma associação, no caso dele, ele trabalha com marcas de nascença, né? Ele entrevistava, ele tinha contato com crianças que lembravam-se de vidas anteriores e do tipo de morte que tiveram, e ele associava as marcas de nascença no corpo, né, do indivíduo, da criança no caso, com o tipo de morte, né, inclusive com as existências anteriores que ele teve. Esse é um processo natural de pesquisa científica dentro de um fenômeno que admite a realidade espiritual. Esse tipo de situação, para nós espíritas, é uma carência, inclusive, que nós temos dentro do próprio movimento espírita. A gente não pode ficar achando que o espiritismo é religião pura e simplesmente, porque o espiritismo, no seu aspecto tradicional, como ele foi, inclusive, estruturado, ele parte da observação e da ciência. O espiritismo, em sua essência, ele é científico. Né? Então, quando a gente trabalha as questões, né, as vertentes que nós podemos aplicar dos ensinamentos morais que os espíritos nos trouxeram, e aí é uma questão de aplicação para melhorar a nossa vida, para ter a identificação, né, que nós encontramos enquanto comportamento moral para promover a chamada evolução do próprio espírito, conforme as informações obtidas, né, pelo conjunto de espíritos que Kardec chamou, nós entendemos que o espiritismo, quando ele se restringe a um aspecto, e aí eu vou fazer uma questão provocativa. Será que nós começamos a compreender a parte científica do espiritismo simplesmente observando o Novo Testamento? Não, nós não vamos. Nós temos que entender a realidade espiritual
porque é isso que Kardec nos trouxe. Ele faz um processo de transformação e de ruptura que existia com as ideias religiosas da época, resgatando a essência moral, que é importante que os espíritos nos trouxeram, e que Kardec organizou pelo método da universalidade, que foi o critério que Kardec nos trouxe, aonde aponta-se com todas as letras: nós temos que fazer o bem, nós estamos reencarnados aqui para evoluir. O sentido da vida, né, que nós entendemos hoje, para o espírita, é a prática daquilo que vai fazer com que nós nos libertemos daqueles grilhões da ignorância e que nos prendem às chagas, que Kardec chamou de chagas, do orgulho e do egoísmo, mas para isso nós temos que compreender a nossa realidade, e a ciência permite que nós façamos isso. Então não é uma questão de imposição. Se nós assumirmos um comportamento dogmático, né, vamos fazer porque é assim, nós estamos voltando, nós não estamos acompanhando o desenvolvimento das ideias que o Espiritismo traz. O Espiritismo, tido como terceira revelação, ele supera, ele avança no conhecimento. Nós não podemos voltar num período dogmático, aonde temos que impor necessariamente normas de conduta, simplesmente por uma questão hierárquica. O Espiritismo, ele vai além, ele nos liberta, e a ciência é o caminho que vai fazer com que o Espiritismo também avance, ele não está engessado. Kardec disse que o Espiritismo tem o seu dinamismo próprio, e o dinamismo do Espiritismo, ele é aliado com a ciência. Vejam esta frase como é relevante. Nós temos que avançar por meio da ciência. E aí a gente pode trazer alguns aspectos vinculados a essa proposta. No começo da estruturação do Espiritismo, quando Kardec publica o que é o Espiritismo, tem uma frase lá que é de 1859. Essa frase, né, que Kardec põe no que é o Espiritismo: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Ora, Kardec afirma que é uma ciência. Vejam essa afirmação. Só que nós temos outras passagens que Kardec critica, olha só a crítica que ele faz, ao materialismo. E aí, quando a gente toma a ciência por sinônimo de materialismo, aí começa a perder um pouco o sentido dessa frase. Nós não podemos achar que a ciência é materialista. A ciência, como um conjunto de conhecimento, ela vai avançar. E a realidade espiritual faz parte disso. O que, infelizmente, acontece é, por predominar grupos materialistas dentro da ciência, confunde-se a ciência como se fosse materialista. Mas não é. O Ian Stevenson está aí para provar isso. Tá? Então, a gente tem características de evolução do pensamento que não podem ser estereotipados, não podem ser restritos a uma visão limitada que nós poderíamos fechar numa caixinha e falar: ah, o Espiritismo é ciência. Não. O Espiritismo, sob a concepção de avanço no conhecimento da realidade espiritual, ele atua com esta função de revelação no aspecto dessa realidade, e ele entra no sentido de ciência nesse sentido. Agora, quando ele alia-se a um processo de experimentação que a ciência, que grupos ditos materialistas exigem, para você classificar ou caracterizar como ciência, aí você vai encontrar o embate que Kardec teve, e ele criticou esse tipo de abordagem. Tá? Então, Kardec, o cientista, ele é investigador, ele apresenta conhecimento, ele avança no conhecimento da humanidade, ele cumpre o papel que a ciência é convidada a ter em desvendar as leis da natureza, né? E natureza, nós estamos reforçando, trata-se de toda a realidade, onde o componente espiritual está ali devidamente reconhecido, porque natureza é tudo. Necessariamente, nós estamos vivenciando um momento onde temos que nos libertar de preconceitos. E aí, para nós, brasileiros em particular, porque se nós entendermos que o espiritismo em outros países tem uma conotação muito interessante que não está preso necessariamente numa estrutura tradicional que muita gente gostaria de formalizar, né, que seria quase que uma religião institucionalizada que Kardec combateu. Kardec disse que o espiritismo não era uma religião no sentido
tradicional, no sentido institucionalizado. Kardec disse, está lá na Revista Espírita, né, com todas as letras, quando ele faz o discurso de abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no Dia dos Mortos, Kardec ele afirma, o Espiritismo é uma religião no seu sentido filosófico, não institucionalizado. E aí, quando as pessoas querem trazer ou limitar o Espiritismo à simples interpretação do Novo Testamento, nós estamos descaracterizando o Espiritismo. O Espiritismo é muito mais que isso. O Espiritismo é uma revelação da realidade e a ciência entra no sentido de abranger esse mundo. Vejam como a terceira revelação amplia horizontes. Ela vai além, ela faz com que nós nos sintamos incentivados, nós tenhamos que ser motivados, inclusive, pela nossa própria busca, né, da realidade, buscando esse conhecimento. Então, o que o Espiritismo nos convida, e está em Kardec nesse sentido, todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Isso está lá no Livro dos Médiuns, do capítulo 3, que é o capítulo exclusivamente método. Ou seja, quando nós formos falar de espiritismo para alguém, primeira coisa, nós temos que partir do que esta pessoa ou este grupo conhece, o que ele concebe de realidade. E a partir daí, desenvolver e levar isso para a realidade espiritual. Se nós chegarmos simplesmente dizendo, não, você está errado, a realidade espiritual é assim, você não permite a transição, o avanço do conhecimento. Quase que é uma falta de caridade você não ouvir, não respeitar e querer impor as suas ideias. Por mais que nós saibamos que a realidade espiritual existe, quando nós vamos conversar com alguém que tem uma outra perspectiva, tentar impor a nossa verdade para esta pessoa é um desrespeito, como nós não gostaríamos que fizessem isso conosco. A ciência nos ajuda a trazer isso para uma reflexão. A ciência vai desvendando e coloca a crítica. Põe lá para ser criticado. Se ficar de pé, se sustentar diante das várias críticas, aceita-se. O Espiritismo, ele parte exatamente da mesma premissa que Kardec nos recomendou. Vamos colocar à prova aquilo que nós estamos descobrindo, aquilo que nós estamos tateando. Se isso for falso, a gente abandona. Se isso for verdadeiro, ou pelo menos se não for derrubado, se mantiver-se sustentado, de pé, nós continuamos a ter isso como premissa. E ele disse, inclusive, se provarem que não existem espíritos, acabou o espiritismo. Pronto. Ele era bem pragmático nesse ponto, tá? Então, para o materialista, o que é conhecido é a matéria. Não adianta falar de espírito para o materialista, que a priori ele não vai entender. Mas nós temos que partir da matéria e dos fenômenos que não são explicados pelas leis da matéria, para que ele faça as suas reflexões. Para nós procurarmos fazer com que alguém parta do materialismo para o espiritualismo, é criticar os fenômenos que não são explicados pelas leis da matéria. Ponto. É assim que nós começamos a desenvolver a proposta argumentativa espírita. Tanto é que no livro, nesse trecho do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, Kardec fala exatamente isso. Antes de torná-lo, ou a pessoa, o interlocutor, antes de torná-lo espírita, fazê-lo espiritualista. Ou seja, não adianta a gente querer convencer alguém, persuadir alguém, porque nós vamos nos sentir melhores, trazendo mais fazendo proselitismo. Não, a gente tem que fazer com que o conhecimento avance, e cada um está num nível de conhecimento. A tradição espiritualista, né, cristalizada nos dogmas da igreja, ela repelia como herética, profanadora a aplicação de pesquisas científicas aos problemas espirituais. Isso, da Idade Média, foi altamente aplicado. E por isso que nós falamos no início, né? As pessoas morriam. Quem ousava discordar da igreja, detentora do saber e do intercâmbio divino, eles iam parar na fogueira mesmo, iam ser torturados, iam ser mortos, né? Iam ser excomungados e sofrer as mais variadas e atrozes, muitas vezes, torturas. Nós já superamos isso. E foi bem nessa época, né, do século XIX, desde o século XVII, mas no século XIX, essa ruptura com a tradição dogmática, que o Espiritismo cresceu tendo a ciência como aliada. Nós não podemos retornar de novo a querer impor dogmas religiosos nesse momento, em pleno século XXI. Por isso que quando nós temos características e perfis diferentes
em países, isso também tem a ver com a cultura do país. No Brasil, é inegável, o espiritismo teve uma ampla aceitação e um amplo desenvolvimento, focando, enfatizando o aspecto moral. Isso, sem dúvida nenhuma, é importante, não tem como nós negarmos isso. Entretanto, infelizmente, no Brasil, nós desprezamos os aspectos científicos, e isso é fundamental para entender espiritismo. Será que nós estamos entendendo espiritismo na sua essência, então? Ah, mas aí eu li que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que fazem combater, né, em termos morais, né, combater as más inclinações. Claro, isso é fundamental. Só que a gente vai fazer isso conhecendo a realidade. Não é ninguém impondo isso para a gente. A gente tem que conhecer a nossa realidade. Filosoficamente, o Espiritismo, ele se estrutura filosoficamente, né? Tanto é que está no Livro dos Espíritos, né? Nós temos, em termos de perspectiva, a resposta para quem somos, de onde viemos, para onde iremos. O Espiritismo responde isso. Quem somos? Somos espíritos criados por Deus. A nossa origem é espiritual. Nós tivemos uma jornada evolutiva desde os primórdios da criação do espírito, enquanto princípio inteligente, transitando pela matéria, desenvolvendo o potencial de que nós somos suscetíveis, até atingirmos o reino hominal, vamos chamar assim, onde nós temos consciência de nós mesmos, temos responsabilidade sobre os nossos atos. Quando nós assumimos o nosso futuro, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento interior que está latente dentro de nós, e para realizarmos essa potência da perfeição relativa que nós trazemos, porque perfeito só Deus é, nós somos perfeitos relativamente, essa potencialidade, ela vai se desenvolver através das várias reencarnações que nós vamos ter. Cada reencarnação, nós vamos desenvolvendo aspectos desse processo, tanto aspectos morais quanto intelectuais. Não tem como nós não desenvolvermos o conhecimento da realidade para nós aplicarmos isso. Nós temos que vivenciar isso em nossas vidas. Desde quando alguém vai achar que boa vontade e só ter a intenção da prática da caridade transforma alguém? Não, é a aplicação consciente do que nós fazemos. Exemplo, vamos supor que nós tenhamos que vivenciar ou passar por algum procedimento cirúrgico para a recuperação da saúde orgânica. Ora, se nós tivermos que participar de algum processo cirúrgico, quem que nós vamos escolher? Um médico formado com experiência, ou alguém que tem muito boa vontade, é espírita até, mas assiste no YouTube tudo quanto é vídeo médico, né? Ele gosta muito, ainda não entrou na faculdade, mas ele gosta muito e quer ajudar o outro e quer fazer a cirurgia porque ele se sente capaz de fazer isso. Para quem que nós vamos depositar a nossa confiança? Vamos supor que o médico seja ateu, tá? Mas é um médico que tem conhecimento científico, é um médico que sabe o que está fazendo, tem experiência e tem casos de sucesso nas suas cirurgias. O outro é quando a pessoa tem muito boa vontade, tem um excelente coração, ajuda o próximo, quer ser médico, lê tudo que pode sobre isso, mas não tem aquilo que falta em termos de vivência e experiência. Para quem que, em sã consciência, nós vamos confiar o procedimento cirúrgico? Claro, naquele que tem conhecimento científico, que tem conhecimento sobre o que vai fazer e tem um histórico de sucesso. É a mesma coisa. Quando a gente vai para o espiritismo, quando a gente lê aquela passagem, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em transformar-se, leia antes. Antes, tem um parágrafo anterior que está dizendo o seguinte: ele foi tocado no coração porque ele entendeu a sua realidade. Ele tomou conhecimento da sua realidade. As pessoas vão pegar um pedacinho da frase e não ler o contexto. Lendo o contexto, nós vamos agir bem porque a gente sabe o quão importante é agir bem. Nós vamos praticar a caridade porque a gente sabe da relevância disso. Até o momento que nós nos condicionarmos a fazer isso, ótimo. Mas enquanto não, a gente tem que saber o porquê de estarmos fazendo isso. E a ciência permite essa relação, dizendo que o espiritismo nos obriga a conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos, conhecendo a realidade. Não é possível nós desprezarmos o aspecto científico do espiritismo, achando que basta a frase "vou ser bom". Não, você tem que saber como ser bom.
Não adianta falar, eu vou amar e isso vai me libertar. Não, você tem que saber como amar. Outro exemplo, a pessoa acha que eu fiz por boa vontade, mas você não sabe o que está fazendo, em vez de agir com boa vontade, você pode prejudicar a pessoa. Imagina que tem alguém que tenha sofrido um acidente muito grave, né, automobilístico, e está ali estirado no chão, né, e você se aproxima daquele indivíduo e quer ajudar. Se você não tem conhecimento médico suficiente, às vezes o que você fizer ali vai prejudicar a situação dele. Primeiro, você não pode mexer no indivíduo pura e simplesmente, né? Porque se ele tiver com alguma fratura, se ele tiver com alguma situação que tem que ser imobilizado, você mexer no indivíduo vai piorar, vai agravar a situação dele. Tá? Então, não é você querer ajudar, é saber como ajudar. E o Espiritismo nos mostra isso, nos mostra a realidade, e nós temos que saber como ajudar, simplesmente conhecendo, experimentando, vivenciando, e está aí a ciência para nos ajudar a conhecer a realidade aonde nós vivemos. Então, o Espiritismo, quando Kardec se coloca ali, e eu já vou até a gente vai falando, o tempo vai passando, né? Daqui a pouco a Lê vai aparecer aí, mas só para a gente encaminhar aqui a nossa discussão, o Espiritismo, quando Kardec estrutura, ele ficou literalmente numa linha de fogo cruzado, porque ele enfrentou a religião institucionalizada da época, ele combateu mesmo o dogmatismo institucionalizado da fé cega, ele trouxe a fé raciocinada, né? Temos que acreditar, porque sabemos, e para saber tem que ter o conhecimento científico, inclusive. Ele enfrentou os filósofos da época, porque ele apresentou as respostas, quem somos, de onde viemos e para onde iremos, e ele enfrentou as correntes materialistas enraizadas na ciência ao propor um método científico para conhecer as informações, os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Ou seja, quando Kardec ele entrou nessa proposta de apresentar o espiritismo, ele incomodou. Ele combateu, na época, tanto a religião, quanto a filosofia, quanto a ciência institucionalizada, os grupos, né, cientistas institucionalizados. Os teólogos atacavam defendendo os dogmas, né, da igreja. Os filósofos, porque achavam que ele era um intruso ali nessa discussão. E os materialistas, que estavam enraizados na ciência, condenavam, né, como se ele fosse alguém que quisesse resgatar superstições antigas, da época medieval, inclusive, né? Que eles alegavam que a ciência teria destruído. Veja que ele entrou num fogo cruzado e só alguém da envergadura, não só intelectual, mas moral de Kardec para enfrentar essa situação no século XIX, no meio daquele turbilhão de novas ideias. Então, quando ele testava, né, as hipóteses para explicar os fenômenos mediúnicos, ele também cumpria o rigor metodológico para afastar fraude, para afastar alucinação, elementos físicos, todo o processo que poderia envolver ali algum tipo de para ludibriar quem estivesse assistindo. Claro que ele fazia isso, ele não aceitava qualquer fenômeno. Da mesma maneira que ele não falava que o processo de descobrimento espiritual implicava em aceitar tudo que vinha de ensinamento dos espíritos. Ele criticava os espíritos. Ele dizia o seguinte: olha, não é porque é espírito que o espírito se manifestar vai ser verdade. Ele falava que era opinião. Só virava ensinamento depois que era uma convergência de várias fontes, né, dizendo a mesma coisa e que mostrava-se lógica e racional dentro da estrutura que estava sendo construída. Kardec criticava. Quantos ensinamentos Kardec duvidou, inclusive, ele contestava os espíritos e os espíritos respondiam. Então existia todo um processo que, se não fosse Kardec, fosse alguém mais fascinado, né, ou muito mais iludido pelo contato mediúnico, deixasse passar. E por isso que Kardec, e ele mesmo relata isso, né, ele centralizou em si o desenvolvimento doutrinário, porque na época existiam muitas pessoas muito afoitas também, loucas para abraçar muitas ideias orientalistas e outras situações que desvirtuariam o que os espíritos estavam dizendo. Não tem como nós não reconhecermos a grandiosidade desse educador, desse pesquisador, desse cientista que foi Allan Kardec, né? Então, nesse processo de reflexão, de construção
do Espiritismo, a gente deixa aqui as nossas reflexões dizendo o seguinte: Kardec desenvolveu um método para obter informações úteis e confiáveis da realidade, que nós vamos chamar de critério da universalidade. São diferentes fontes, né, que não tinham contato prévio, e que Kardec agrupa essas informações, ele colocava na revista espírita, né, as comunicações, e conforme elas fossem se mostrando válidas por outras fontes, pelos fatos, Kardec ia constituindo isso como se fosse um ensinamento dos espíritos. Não tem como trabalhar aspectos de Kardec em aceitar cegamente ou de maneira afoita alguma informação. E aí tem até aquela mensagem de Erasto, né, que é preferível afastar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Kardec sempre foi prudente nesse sentido. E a ciência é hoje assim. Ela não abraça nada de maneira afoita. Ela coloca ali para observação. Se os fatos demonstrarem serem verdades, ótimo, aceita-se. Se os fatos demonstrarem serem falsos, abandona-se. Simples assim. Kardec fez isso. Olha a humildade de Kardec. No Livro dos Espíritos, é aquele caso clássico, né? Eu já vou avisar o Alê aqui, daqui a pouco eu já vou encerrar, porque senão passa o tempo, falo até meia-noite, mas tem outra live aí para chegar, né? Quando Kardec vai trabalhar a questão da, por exemplo, possessão no Livro dos Espíritos, ele tem uma abordagem. Quando Kardec trabalha a questão da possessão, diante de novos fatos que lhe mostraram ser verdadeira essa hipótese, porque no Livro dos Espíritos ele falava, não era possessão exatamente, era um processo de subjugação, mas não necessariamente possessão. E aí, nós temos o famoso caso, está nas revistas Espírito 62, 63, os possessos de Morzan e a senhorita Júlia, né, ou Julie, em francês. Nós entendemos que Kardec revê a sua posição. Olha a humildade de Kardec, e ele diz o seguinte: havíamos dito que, porém agora nos é demonstrado que, ou seja, ele muda a sua perspectiva, ele avança no conhecimento e com humildade reconhece. Novos fatos nos levam a crer isso. E aí chega na Gênese, né, que é o livro mais maduro da codificação, Kardec diz com todas as letras: a possessão é um fenômeno possível. E ainda, não necessariamente é provocado só por espíritos ditos maus, também pode ser provocado por um espírito bom, quando ele quer manifestar-se de uma maneira mais enfática. E, claro, o espírito bom não vai gerar nenhum transtorno, nenhum tipo de desconforto, né, para a pessoa que está servindo de intermediária, diferente da possessão, no caso de espíritos mais desequilibrados, que promovem algum fenômeno mais negativo, né, nesse sentido. Então, vejam que Kardec ele tem maturidade de cientista, honesto, íntegro. Ele reconhece quando algo não estava de acordo e os fatos se apresentam, e ele tem a atitude científica de assumir essa situação. É isso que nós entendemos Kardec como exemplo que nós deveríamos ter para qualquer coisa, e não somente para essa questão de orgulho ou egoísmo de que, eu acho que eu estou certo, eu não quero nem saber quem pensa o contrário. Não. Vamos nos colocar abertos para entender os fatos, entender os fenômenos, separar o joio do trigo, que é aquilo que o Espírito da Verdade já nos recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, para nós não misturarmos o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aí vem aquela frase que eu vou finalizar aqui a minha apresentação. O Espírito da Verdade diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. Como é que a gente vai instruir somente com a pretensão de amar? Não, nós temos que instruir, e entra aí a Gênese para nos dar referência de aspectos científicos de Kardec, mas em todas as obras Kardec trata isso. Nós temos que trabalhar o que hoje o conhecimento científico também nos traz para nos incutir, para nos incentivar a pesquisa. Ainda é muito carente o número de pesquisadores espíritas no Brasil, no mundo como um todo, mas o Brasil sendo um país com a maior quantidade de espíritas, vamos incentivar isso. E existem grupos já voltados nesse sentido. Eu vou citar a Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, da qual eu faço parte, mas nós temos que incentivar grupos de pesquisas espíritas voltados à ciência.
E eu termino, então, a minha frase agradecendo, né, essa oportunidade de trazer esse aspecto de Kardec sobre a ciência, e com a frase dele, Kardec diz: o espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. Não é com o materialismo, é com a ciência. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria, e o espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e sem exame. Muita paz a todos, eu finalizo aqui a minha apresentação e convido agora o nosso amigo Alê de Paula, né, a assumir aí, afinal de contas, ele é o maratonista da vez, né, que está com o dia inteiro trabalhando nesse sentido, a assumir a nossa live. Muita paz a todos. Olha, Marco, fantástico, tá? Como diz o Adair, nosso querido amigo, muito inspirado hoje. Olha, fantástico. Eu quero te agradecer de coração por estar conosco sempre, não só aqui agora nessa live especial comemorativa, mas você é uma das pessoas que a gente admira muito, o seu trabalho, e é sempre bom tê-lo por perto, é sempre bom ouvi-lo, ok? Muito grato. Aliás, eu vou fazer a prece final. Se você quiser se despedir dos internautas, a gente vai dar um break, falando que de 21 horas nós vamos entrar novamente no ar. Kardec e o Céu e o Inferno, nós vamos trazer o seu Milton Felipelli, o Antônio Coelho Filho, o Fábio Fadel, para tratar desse livro magnífico, que é o qual eu gosto muito. Ok? Fique à vontade para as suas considerações finais aí. Bom, primeiro eu agradeço ali o convite, né? Para mim é uma honra, né, participar de um evento que se celebre, né, o nosso maior educador que nós já tivemos espírita, né? Claro, o maior educador, o mestre Jesus, mas Kardec é o educador espírita por excelência. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço aos amigos, né, que se manifestaram, aos amigos que estão nos assistindo, né? E que possamos sempre ter essa mensagem de Kardec nos incentivando a crescer, a pesquisar, a desenvolver, sempre com o intuito de descobrir a realidade sem dogmatismo, né? Sem a fé cega, que a fé raciocinada seja o nosso parâmetro de conduta. Muita paz a todos. Me aguarda um pouquinho antes da pizza aí, para a gente poder trocar uma ideia. Olha, muito obrigado de coração mesmo pela sua participação, pelos seus comentários, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento. A gente vai dar um break agora, lembrando que 21 horas nós vamos entrar com Kardec, o Céu e o Inferno. Então fica o convite aí, e de já a minha gratidão a todos por tudo. Fique com Deus.